Olá, amigos! Eu estou aqui com mais uma leitura do nosso livro Alegria e o tema de hoje é O êxtase é rebelde. Toda criança nasce extasiada. O êxtase é natural e não algo que acontece apenas aos grandes sábios. O êxtase é algo que todos trazemos conosco ao mundo. Todos vêm com ele. Ele é a essência mais profunda da vida. É a parte do estar vivo. Vida é êxtase. Toda criança o traz ao mundo. Mas então a sociedade salta sobre ela e começa a destruir a possibilidade do êxtase, a tornar a criança infeliz, a condicioná-la. A sociedade é neurótica e não pode permitir que pessoas extasiadas estejam aqui, pois são perigosas para ela. Tente entender o mecanismo, então as coisas serão mais fáceis. Não se pode controlar uma pessoa extasiada. É impossível. Pode-se controlar apenas uma pessoa infeliz. Uma pessoa extasiada fatalmente é livre. Êxtase é liberdade. Quando você está extasiado, não pode ser reduzido a um escravo. Não pode ser destruído tão facilmente. Não pode ser persuadido a viver em uma prisão. Você gostaria de dançar sobre as estrelas, de caminhar com o vento e de conversar com o sol e com a lua? Você precisará do vasto, do infinito, do enorme, do grandioso. Você não poderá ser reduzido a viver em uma cela escura. Não poderá ser transformado em um escravo. Você viverá a sua própria vida e fará as suas coisas. Isso é muito difícil para a sociedade. Se houvesse muitas pessoas extasiadas, a sociedade sentiria que está se desintegrando. Sua estrutura não mais se sustentaria. As pessoas extasiadas serão rebeldes. Lembre-se, não chamo uma pessoa extasiada de revolucionária, mas de rebelde. Um revolucionário é alguém que deseja mudar a sociedade, mas deseja substituí-la por uma outra sociedade. Um rebelde é alguém que deseja viver como um indivíduo e gostaria que não houvesse nenhuma estrutura social rígida no mundo. Ele é alguém que não deseja substituir esta sociedade por outra, pois todas as sociedades provaram ser igual. O capitalista, o comunista, o fascista, o socialista, todos eles são primos, irmãos. Não faz muita diferença. Sociedade é sociedade. E todas as religiões provaram ser parecidas. A hindu, a cristã, a muçulmana, uma vez que a estrutura fique poderosa, não deseja que ninguém seja extasiado, pois o êxtase é contra as estruturas. Escuta e reflita sobre isso. O êxtase é contra a estrutura. Ele é rebelde e não revolucionário. Um revolucionário deseja uma outra estrutura de seu próprio desejo, de sua própria utopia, mas igualmente uma estrutura. Ele deseja estar no poder, deseja ser o opressor e não o oprimido, o explorador e não o explorado, comandar e não ser comandado. Um rebelde é aquele que nem deseja ser comandado, nem deseja comandar. Um rebelde é aquele que não deseja nenhum comando no mundo. Ele é anarquista.
é aquele que confia na natureza e não nas estruturas feitas pelas pessoas. Ele confia que a natureza a natureza for deixada por conta própria, tudo será belo. Ela é bela. Um universo tão vasto segue em frente, sem nenhum governo. Os pássaros, os outros animais, as árvores, tudo segue em frente, sem nenhum governo. Por que o ser humano precisa de governo? Algo deve ter saído errado. Por que o ser humano é tão neurótico, a ponto de não poder viver sem governantes? Ora, há um círculo vicioso. O ser humano pode viver sem governantes, mas nunca lhe deram nenhuma oportunidade. E os governantes não lhe darão nenhuma oportunidade. Uma vez que se saiba que é possível viver sem governante, quem gostaria que eles existissem? Quem lhes daria apoio? No momento, você está dando apoio aos seus próprios inimigos e insiste em votar em seus próprios inimigos. Dois inimigos, um contra o outro, numa disputa presidencial. E você escolhe, mas ambas são iguais. É como se dessem liberdade de escolher em qual prisão você quer entrar. E você vota com satisfação. Eu gostaria de ir à prisão A ou B. Acredito na prisão republicana. Acredito na prisão democrática. Mas ambas são prisão. E uma vez apoiada uma prisão, ela tem seus próprios investimentos e não lhe permitirá ter uma amostra de liberdade. Dessa maneira, desde a infância, não nos deram permissão de saborear a liberdade, pois quando soubermos o que é liberdade, não concederemos, não nos comprometeremos, não estaremos dispostos a viver em nenhuma cela escura. Preferimos morrer do que permitir que nos reduzam a escravos. Nós, seremos assertivos. É claro que um rebelde não se interessa em ter poder sobre os outros. Este é um sinal de neurose. Estar demasiadamente interessado em ter poder sobre os outros, isso simplesmente mostra que no fundo você é impotente e tem medo de que, se não ficar poderoso, os outros o dominarão. Maquiavel diz que a melhor defesa é o ataque. A melhor maneira de se proteger é atacar primeiro. Esses políticos, por todo o mundo, seguem no Oriente ou no Ocidente, no fundo, são pessoas muito fracas, sofrendo de complexo de inferioridade, com medo de que não forem politicamente poderosos, alguém o explorará. Portanto, por que não explorar, em vez de ser explorado? O explorado e o explorador estão ambos navegando no mesmo barco, e ambos estão remando o barco, fazendo com que ele flutue. Uma vez que a criança conheça o sabor da liberdade, jamais fará parte de nenhuma sociedade, de nenhum clube, de nenhum partido político. Ela permanecerá um indivíduo, permanecerá livre e criará pulsações de liberdade à sua volta. Seu próprio ser se tornará uma porta para a liberdade. A criança não tem permissão de saborear a liberdade. Se ela perguntar à mãe: "Mamãe, posso sair?", o dia está ensolarado e o ar está bastante fresco e gostaria de correr em volta do quarteirão. Imediata, obsessiva e compulsivamente, a mãe dirá: "Não". A criança não pediu muito, apenas gostaria de sentir o sol da manhã, de sentir o ar agradável, de desfrutar a luz do sol, o ar e a companhia das árvores,
Ela não pediu nada demais, porém, a partir de uma profunda compulsão, a mãe diz não. É muito difícil ouvir uma mãe dizer sim. Muito difícil ouvir um pai dizer sim. É mesmo, se disserem sim, eles o dizem de uma maneira muito relutante. Mesmo se disserem sim, fazem com que a criança se sinta culpada, com que sinta que está forçando, que está fazendo alguma coisa errada. Sempre que a criança se sente feliz, não importa o que ela esteja fazendo, essa pessoa ou outra, inevitavelmente, virá e a interromperá. Não faça isso. Aos poucos, a criança entende: tudo o que me faz feliz está errado. E é claro, ela nunca se sente feliz ao fazer o que os outros lhe dizem para fazer, pois aquilo não é a vontade espontânea para ela. Assim, ela vem a saber que ser feliz está certo, que ser feliz não está certo, que ser feliz está errado, e isso fica profundamente associado. Se ela deseja abrir o relógio e olhar o que tem dentro, toda a família salta sobre ela. Pare! Você quebrará o relógio! Isso não está certo! Ela estava apenas examinando o relógio. Era uma curiosidade científica. E ela desejava saber o que fazia barulho nele. Não tinha nada demais. Abri-lo e o relógio não é mais valioso do que a sua curiosidade, do que a sua mente investigadora. O relógio não tem valor. E mesmo que ele quebrar, nada será destruído, pois uma vez destruído, a mente investigadora, muito é destruído, então ela nunca investigará a verdade. Ou é uma bela noite, o céu está repleto de estrela, e a criança que sentar lá fora, mas é hora de ir dormir. Então não está com sono, mas muito ligada. A criança fica perplexa pela manhã. Quando ela está com sono, todos ficam em cima. Levante-se! Quando ela está curtindo, quando é tão gostoso ficar na cama, quando ela quer se virar, dormir e sonhar mais um pouco, então todos estão contra ela. Levante-se! É hora de levantar. Agora ela está bastante desperta e quer curtir as estrelas. Esses momentos é muito poético, muito agradável. Ela se sente empolgada. Como ela pode ir dormir com tal empolgação? Ela está muito agitada, quer cantar e dançar, e eles a estão forçando a ir dormir. São 9 horas e é hora de ir para a cama. Ora, ela estava feliz em ficar acordada, mas é forçada a ir e dormir. Quando ela está brincando, é forçada a sentar-se à mesa do jantar, sem estar com fome. E quando está com fome, a mãe diz: agora não é hora. Dessa maneira, insistimos em destruir toda a possibilidade dela ficar extasiada, toda a possibilidade dela ser feliz, alegre, dela estar em deleite. O que deixa a criança espontaneamente feliz parece errado, e o que absolutamente não lhe desperta interesse parece ser certo. Na escola, um pássaro de repente começa a cantar fora da sala de aula. E a criança é toda atenção ao pássaro, é claro, e não ao professor de matemática que está diante da lousa com o seu giz sem graça. Mas o professor é mais poderoso, politicamente mais poderoso do que o pássaro.
Certamente o pássaro não tem poder, mas tem beleza. Ele atrai a criança, sem martelar em sua cabeça. Fique atento, concentre-se em mim. Não, simples, espontânea e naturalmente, a consciência da criança começa a fluir para fora da janela e vai ao pássaro. Seu coração está ali, mas ela precisa olhar para a lousa. Não há nada para olhar, mas ela precisa fingir. A felicidade está errada. Sempre que houve felicidade, a criança começa a ficar com medo de que algo sairá errado. Se a criança estiver brincando com seu próprio corpo, isso estará errado. Se estiver brincando com seu órgão, isso estará errado. E esse é um dos momentos mais extasiantes na vida de uma criança. Ela curte, seu corpo fica excitado, mas toda excitação precisa ser cortada. Toda alegria precisa ser destruída. Isso é neurótico, mas a sociedade é neurótica. O mesmo foi feito ao país pelos pais deles. Os mesmos eles estão fazendo aos filhos. Dessa maneira, uma geração fica a destruir a outra. Dessa maneira, transferimos nossa neurose de uma geração a outra. E toda a terra se tornou um hospício. Ninguém parece saber o que é êxtase. Ele está perdido, pois barreiras e mais barreiras foram criadas. Observo que, quando as crianças começam a meditar e a sentir um transbordar de energia, quando começam a se sentir felizes, imediatamente me procuram e dizem: está acontecendo alguma coisa estranha. Estou me sentindo feliz. E também estou me sentindo culpada sem razão. Culpada? Elas também estão confusas. Porque a pessoa deveria se sentir culpada? Ela sabe que não há nada, que não fizeram nada de errado. De onde vem essa culpa? Ela vem daquele condicionamento profundo, enraizado, de que a alegria está errada. Tudo bem estar triste, mas ser feliz não é permitido. Morei em uma cidade em que o delegado de polícia era meu amigo. Éramos amigos desde os tempos da universidade. Ele costumava vir a mim e dizer: sou tão infeliz, ajude-me a sair dessa. Eu dizia: você fala em sair dessa, mas não percebo que realmente queira sair desse estado. Em primeiro lugar, por que você escolheu trabalhar nesse departamento de polícia? Você deve ser infeliz e deseja que os outros também sejam felizes. Um dia, pedi a 3 de meus amigos para andarem pela cidade e dançarem e manifestarem felicidade. Eu disse simplesmente: vão e façam disso um experimento. Dentro de 1 hora, é claro, foram pegos pela polícia. Telefonei ao delegado de polícia e perguntei: por que você prendeu meus amigos? Ele respondeu: essas pessoas parecem loucas. Eu lhe indaguei: elas fizeram algo errado? Elas prejudicaram alguém? Ele afirmou: não, realmente, elas não fizeram nada de errado. Então, por que você as prendeu? Ele respondeu: mas elas estavam dançando na rua e estavam dando gargalhada. Mas se elas não fizeram mal a ninguém, por que você deveria interferir?